Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Adilor Júnior, esse é o podcast Vida de Cristão. E hoje, com muita alegria, eu vou regravar esse episódio pela segunda vez. Eu vou gravar ele novamente. Eu gravei todo o conteúdo desse episódio, com certeza não vai ficar igual. E o que aconteceu? Após eu ter terminado de gravar, eu fui averiguar a gravação, como havia ficado, e o áudio, o microfone não pegou, não funcionou, e foi aproximadamente 45 minutos de gravação que eu tive que jogar tudo fora. Estou regravando o episódio desse podcast, mas é uma bênção. Eu sou muito feliz de estar sempre compartilhando conteúdos. E, é claro, a novidade de vida da palavra, a novidade da palavra vai fluir de uma maneira aqui que não fluiu da primeira vez, mas eu vou tentar trazer a mesma dinâmica, o mesmo conteúdo. Não dá para saber como ficou, porque não deu para ouvir áudio nenhum, só mostrava lá eu falando, gesticulando, e nada de áudio, o áudio não saiu na gravação. Pois bem, estou muito feliz sim, porque o podcast foi reconhecido pelo Spotify. Eu vou colocar algumas informações aqui também. O Spotify me enviou pra gente, né? Para o pessoal que tem podcast, como foi o ano do podcast Vida de Cristão. E para minha surpresa, eu fiquei muito feliz, porque teve muita gente que ouviu, pessoas que eu nem sabia, mostra lá a porcentagem de quanto cresceu o podcast, as pessoas que ouviram. Isso é muito gratificante. Claro, para mim como homem, me faz me sentir muito bem, porque mostra que estou no caminho certo. O Senhor tem acrescentado cada vez mais fé e mais coragem para continuar. E muito maior do que isso, para a honra e glória do nome de Jesus, porque é por Ele e para Ele que eu faço isso, que nós estamos aqui. Você ouvindo eu, mostrando algum conteúdo, trazendo para vocês, e o podcast crescendo. E se ele está crescendo, atingindo outras pessoas, outros lugares, é porque é da vontade de Deus, o Espírito Santo faz esse crescimento, né? Então, vamos lá. Antes de eu começar, eu quero já pedir para você estar curtindo o podcast em qualquer plataforma que você estiver assistindo, tá? Eu não sei onde você está assistindo, nós estamos em todas as plataformas de podcast, até no YouTube a gente tem o podcast Vida de Cristão, gravado, é claro, em vídeo. Mas eu peço que você se inscreva, ative o alarme, o sininho, para receber as notificações de novos episódios. Eu não fico colocando muita coisa lá, só o novo episódio mesmo, porque até para mim, que sou inscrito em alguns canais, fica vindo muita notificação. Eu não vou fazer isso com você, vai vir só a notificação mesmo do podcast. Vai lá no Instagram, @podcast Vida de Cristão, entra lá também, é a mesma logo do podcast, azulzinha lá, Vida de Cristão, bonitinho. Vai lá, começa a seguir a gente, nós estamos colocando lá, alimentando o Instagram com alguns conteúdos simples. A primeiro momento é simples, porque nós somos em poucos, sou eu e mais uma pessoa que trabalha com o podcast, que me ajuda ali, colocando algumas postagens, né? Nós não estamos vivendo do podcast, então por isso que é mais complicado. A gente tem que sempre demandar um tempo nosso, um tempo particular, a gente grava, a gente edita e traz esse conteúdo para vocês. Sempre eu digo, o podcast é gratuito, a gente não cobra pelo podcast, nós não somos cobrados pelo podcast para colocar nas plataformas, nós ganhamos esse privilégio, porque nós sempre estamos colocando conteúdos lá, né? Estamos sempre na constância de conteúdos para alimentar o podcast. Por isso nós não pagamos. Mas eu agradeço você que está ouvindo sempre, você sempre que está acompanhando. Peço também que você deixe o seu comentário. O comentário, gente, é muito importante para eu poder criar novos conteúdos. Embora nós criamos conteúdos de acordo com os valores do podcast, mas quando tem um conteúdo novo, a gente sempre traz aqui para a gente poder estar conversando, discutindo esses assuntos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai iniciar o podcast Vida de Cristão de hoje com mais um dos valores, que é a fé.
Mas a fé a gente vai falar desse valor, mas nós vamos falar da segurança, né? Nós vamos falar da segurança que isso nos traz. E nós vamos usar um texto bem conhecido. Eu vou estar lendo o texto, são vários versículos, mas você que tem sua Bíblia aí, nos acompanhe tanto na Bíblia online como na Bíblia didática, né, no papel. Nós vamos estar lendo juntos, aprendendo juntos. Vamos lá? Livro de 1 João, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo os versículos, tá? Acredito eu que eu vou até o versículo 13, mas vamos lá, aos poucos nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aí, vamos lá. Então vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você nasceu novamente, se você aceitou a Cristo, passou pelo batismo, passou pelas águas e agora é uma nova criatura, você nasceu de Deus. Quando você nasce de Deus, então você passa a viver, a amar aquilo que é de Deus. Então você começa a amar também aqueles outros irmãozinhos que foram gerados em Deus, aqueles que também foram batizados. Aceitaram Jesus, você passa a amar, porque eles vieram do Pai. Você veio do Pai e outros também virão do Pai. Então nós vivemos aí nessa cadeia de amor para com os nossos irmãos através do Pai. Ficou bem claro isso, né? E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você passa a crer que Jesus é o Filho de Deus, você começa também a viver a nova criatura que você nasceu para ser. Acho que ficou bem claro. Então você nasceu de Deus, você passa a crer em Jesus, então você passa a amar as coisas de Deus, assim como Jesus amava. E aí continua: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, esses mandamentos, a Bíblia fala, é claro que os mandamentos que Jesus vem a nos ensinar novamente, não aqueles mandamentos de Moisés, embora não são anulados, mas aqui fala dos mandamentos do amor. Os dois principais: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que é os dois que se resumem. Então, por isso que aqui vai falar que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós o reconhecemos, cremos nele e nós somos nascidos de Deus, nós passamos a amar os nossos irmãos, aqueles outros também que foram nascidos de Deus. E assim eles também nos amam. Então, eu só estou explicando isso para que você entenda o que é o corpo, o que é uma igreja, o que é as pessoas que seguem a vida cristã com Jesus, tá? Para que você possa entender o porquê que nós nos amamos, o porquê que nós estamos unidos, mesmo eu sendo de uma igreja, você sendo de outra, e tem o irmãozinho que é de outra, a irmãzinha que é de outra, nós conseguimos nos amar porque nós estamos ligados num mesmo Pai. Nós somos ligados num mesmo amor, que é o amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo. Legal? Ok, vamos lá então. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esse é o amor de Deus. Então, quando nós guardamos os mandamentos, nós estamos mostrando que aquilo que Deus nos enviou é legal, é importante, faz sentido, é precioso, é especial para nós. Então nós falamos assim: Deus, o que o Senhor tem feito é bom, então eu quero isso. Então esse amor para com os mandamentos, os planos de Deus, a vontade do Pai, isso alegra o coração dele, e esse é o amor de Deus para conosco, tá? É o modo como nós
dizemos a Deus que nós amamos Ele, quando nós guardamos os seus mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí entra num assunto muito importante e muito sério também. Nós estamos no mundo. A palavra, o próprio Jesus fala, tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né? Vocês terão aflições, mas o que fala aqui a palavra? A palavra fala que aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo. Se você não é nascido de Deus, se você ainda não aceitou em sua vida, não reconhece Deus em sua vida como seu Pai, como seu Criador, não tem como vencer o mundo. Você vai penar, você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas dificuldades. Continuando aqui embaixo, para eu voltar nesse versículo, para que a gente possa ter um contexto melhor, fala assim, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí complementa o versículo anterior. Quem vence o mundo é aquele que aceita Deus. Aí o de baixo vai falar, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que tem esse versículo aqui? Você já deve ter visto algumas religiões que creem, acreditam somente em Deus, né? Somente que Deus é único, não tem nem Jesus nem o Espírito Santo. E aí, nesse sentido de que somente eles creem em Deus, isso é um problema muito grande. Porque a palavra fala assim que só quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E para você crer que Jesus é o Filho de Deus, você tem que confessar, você tem que crer, você tem que ter fé em Jesus, você tem que ter a segurança de que realmente Ele é Filho de Deus. E muitas pessoas não têm essa segurança, muitas pessoas acham que Jesus não foi Filho de Deus. E isso começa a ser um problema nesse quesito desses versículos aqui de 1 João. E a gente vai explicar aqui. Quando eu aceito Jesus na minha vida como o meu único Salvador, não há outro, eu então tenho uma ponte ligada direta com Deus. E eu passo então também a receber o Pai em minha vida. Então, Jesus, ele é sim o Salvador. E Deus é o Criador do plano. E aí eu vou explicar para você agora, através do próximo versículo, o problema da gente não crer que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Você lembra lá de um dos episódios do podcast, lá atrás, que a gente falou da água e o Espírito Santo? Se você não ouviu, porque não é em vídeo, é só áudio, você pode voltar lá e ouvir. Vai falar muito a respeito da água e do Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 1, nos primeiros versículos ali, no 1, no 2, vai falar que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, na criação do mundo, vai falar que existia a terra, as trevas e águas. E ali mostra que o Espírito Santo já havia mostrado para a gente, para nós, que o habitat dele seria a água. A água. Isso está no podcast também, eu expliquei lá, bem legal. É um estudo que eu fiz durante muitos anos, tá? Esse estudo, para poder falar para vocês no podcast. E aí, o Espírito Santo dizendo, olha, eu me moverei nas águas. Eu vou mover através das águas. Tanto que o batismo é em águas. Se você analisar o corpo humano, a média do corpo humano é 70% de água. Tem umas pessoas que têm 60%, outras 75%, 80%, mas a média do ser humano, um ser humano normal, é 70% de água. Nós vemos também que a Terra, ela tem o seu papel no corpo humano. Se nós temos 70% de água no corpo humano, os outros 30% é terra, é terreno, é os nutrientes, é aquilo que a gente come, é carne, né? E aí nós temos 70%
de água dentro de nós. A palavra fala que de nós, do nosso ventre, fluirão rios de águas vivas. A palavra também diz em Apocalipse que a voz de Deus era a voz como o som de muitas águas. E isso vai mostrando cada vez mais a importância da água no nosso mundo, no planeta Terra e na nossa vida, né? Na minha vida, na sua vida. E isso influencia diretamente no que a Bíblia está falando aqui, ó. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O que está querendo dizer esse versículo aqui? Por água e por sangue. Está querendo dizer de Deus e da terra. Ele veio por água, Deus, essência do Pai, e por sangue, terra, as coisas terrenas desse mundo. Então, aqui mostra que Jesus, ele era Deus e ele era homem. Ele estava assim na terra, mas ele era do céu. E nesse versículo vai dizer que Jesus, ele veio para a terra nessa forma e ele veio fazer algo que o Pai planejou. A palavra vai falar logo em seguida que e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E aí, nesse caso, quando fala assim que o Espírito é quem testifica toda essa verdade que eu acabei de te contar sobre Jesus, está querendo dizer que ele vai testificar na sua vida e na minha vida, dentro de nós. Como nós somos templo do Espírito Santo, para quem é que ele vai testificar a respeito de Jesus? A palavra fala que o Espírito é a verdade, ó. O Espírito é a verdade, e o Espírito testifica isso que nós lemos no versículo anterior, que Jesus veio por água e por sangue. O Espírito Santo vai testificar isso na sua vida e na minha vida, através do convencimento. Quando a gente fala assim que é o Espírito Santo quem convence, é justamente isso. É ele quem testifica que Jesus é real, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que não há outro igual, não haverá. Jesus é o único. Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele foi enviado à Terra para cumprir os planos do Pai. E essa testificação que o Espírito Santo dá é dizendo que tudo o que Jesus passou na Terra é real. Por isso que o Espírito Santo vem depois de Jesus e não antes. O Espírito Santo vem depois de Jesus para assinar embaixo tudo aquilo que Jesus havia feito. As palavras que ele pregaram, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou, vem o Espírito Santo depois em Pentecostes e assina embaixo. Olha, é real, é verdadeiro. Realmente Jesus é o Filho de Deus, o Pai enviou ele e ele está aqui para cumprir os propósitos do Pai e os propósitos que nós temos para vocês. E aí, continuando o versículo, isso é muito forte, né? E é muito lindo também. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E eles 3 são um. E aqui vai falar diretamente da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui dizendo, 3 são os que testificam no céu. Esse testificar no céu já é uma realidade, porque Jesus veio de lá. Então é verdade, esse que testifica no céu está querendo dizer que a verdade está vindo do céu direto para a terra. Então, quer dizer, se está sendo testificado no céu, nós temos que acreditar, porque na terra não tem essa história. Na terra não tem quem foi enviado. Não enviaram Jesus da terra, mas enviaram do céu. Então lá no céu tem 3 pessoas que testificam essa realidade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo que testifica dentro de nós. Essa palavra que nós estamos aprendendo, por exemplo, hoje. Então, mostra mais uma vez que a Santíssima Trindade, eles estão sempre juntos, unidos. E dentro desse ensinamento aqui da Santíssima Trindade, eu vou abrir um parênteses para contar um testemunho meu, rapidamente. Quando eu me converti, isso era muito confuso na minha cabeça a respeito da Trindade. Se eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo, 3 são em um, e um se torna 3, isso era um pouco complicado na minha mente. Eu acreditava da seguinte maneira, que
Deus era conhecido como Deus, assim como também, se ele quisesse, ele poderia ser conhecido como Filho ou como Espírito Santo. Ele meio que se transformava nessas três pessoas. É claro, eu era novo convertido, isso não faz o mínimo sentido. Mas eu acreditava que era dessa maneira, até que eu fui aprendendo. E quando eu fui aprendendo, eu passei a entender que o Pai era quem fazia todos os projetos, né? Eu comecei a entender dessa maneira. Então, todo o plano, toda a arquitetura, é o Pai quem monta. E aí ele precisa de alguém para fazer isso acontecer. Quem é esse alguém? Jesus. Jesus é esse alguém que vem, é a palavra, né? O verbo que se fez carne. Então, Jesus veio e passa a criar tudo junto com o Pai. E aí o Espírito Santo é aquele que mantém toda essa criação, mantém tudo isso funcionando. Então tem o arquiteto, tem aquele que faz acontecer e tem aquele que mantém tudo aquilo que foi criado. Então eu passei a entender isso. Por que eu passei a entender dessa maneira? Porque Deus nos criou. Aí vem Jesus e nos mostra como nós temos que funcionar, como é que a criação deveria funcionar, como é que a criação deveria viver. E aí vem o Espírito Santo e mantém essa criação funcionando. Como? Nos advertindo, nos dando palavra, nos movimentando, nos motivando a continuar no caminho. Então eu entendi dessa maneira e acredito que foi um entendimento bem legal, porque hoje eu sei que quem faz a manutenção em mim é o próprio Espírito Santo. Jesus veio, pagou o preço, me deu uma nova oportunidade para ter acesso a Deus, porque até então o plano tinha sido um plano fracassado, né? O ser humano pecou, errou e estava já destinado à morte, mas Jesus veio resgatar esses seres humanos, né? Veio resgatar a humanidade. E para isso acontecer, para que venham pessoas a estar aceitando Ele como o único caminho, o Espírito Santo tem que sempre estar nos lembrando, sempre estar nos mostrando isso, que Ele é o único caminho. Através dele nós vamos ter a vida eterna, que vai falar no próximo versículo. Então isso é um testemunho meu, eu passei a crer dessa maneira, e hoje eu entendo que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas totalmente diferentes um do outro, mas que têm o mesmo propósito, de fazer o plano dar certo, entendeu? Então, os três têm a mesma visão, vamos fazer o plano dar certo, vamos fazer com que o plano aconteça. Jesus tem um modo de trabalhar, Deus tem um modo de trabalhar, o Espírito Santo tem um modo de trabalhar. Jesus trabalha na palavra, o Espírito Santo trabalha internamente, no Espírito, e Deus trabalha com o plano, que no caso aí nós podemos entender com a antiga lei. Era o projeto, era o plano, Jesus vem e mostra, olha, através da palavra, o que esse plano queria dizer, e o Espírito Santo vem, então, fortalecer o nosso espírito, essa palavra, esse projeto arquitetônico de Deus, né? Isso é um modo simples de entender, tá, pessoal? Não é para vocês levarem ao pé da letra, é um modo simples de você entender o que é que tem acontecido com a nossa vida. Digo eu e não a Bíblia. Esse é um pensamento meu. Vamos lá. E aí vai falar. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. E aí vai falar novamente aqui que três testificam na terra. Porque quem é que ficou na terra? O Espírito Santo. E aí a água. Por que a água? Porque a água é a essência de Deus. E o sangue? Quem que é o sangue? A terra. Porque a terra foi criada por Deus, então a terra tem que dizer realmente Jesus é o Filho de Deus, porque ele também saiu da terra. Jesus saiu da terra, teve um corpo terreno. Então os três na terra também testificam: Espírito Santo, água e terra. Todos estão testificando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então não tem como não crer dessa maneira, não tem como não acreditar que Jesus é o Filho. E aí continua: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. E aí isso remete à passagem bíblica, né, quando Jesus vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele termina de ser batizado e quando ele está saindo das águas, vem uma voz do céu, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer e alegria. Só que o problema é que
O problema não. O que deixou confuso as pessoas é que quando Deus fala, o próprio Deus fala isso em voz audível, todo mundo ouve. Então o próprio Deus testificou de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Todo mundo ouviu isso, então o próprio Deus testificou de Jesus. Então não tem como falar que Jesus não é filho de Deus para essas religiões que não acreditam, essas pessoas que não acreditam que Jesus é o filho de Deus. O próprio Deus testificou isso. E aí Deus fala: este é o meu filho amado. Acabou, não tem mais a discussão. Da onde que veio aquela voz? Se todo mundo ouviu. Naquela época não tinha alto-falante, naquela época não tinha som automotivo, ou esse som, essas caixas de som, para alguém gritar lá um microfone. Todo mundo ouviu falando sobre Jesus. Então o próprio Pai testificou. E aí depois, quem é que vem testificar logo depois de Jesus, né? Quem testificou depois, logo de Jesus, foi o próprio Espírito Santo, em Pentecostes. Quando Jesus subiu, veio o Espírito Santo em Pentecostes e testificou, mostrando que Jesus realmente era o Filho de Deus. Como ele faz isso? Convencendo. Quando Jesus pergunta para Pedro, né? E você, quem dizes que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala o que para ele? Bem disseste, quem te revelou foi o Espírito Santo. Você não disse por voz de homem. Ou seja, o Espírito Santo já estava habitando entre eles e estava testificando que Jesus era o Filho de Deus. Então, o Espírito Santo hoje testifica isso em nós. Quando nós conseguimos dizer que Jesus é o Filho de Deus e o aceitamos, o Espírito Santo está testificando isso na nossa vida, tá? Então, Deus testificou no batismo, o Espírito Santo testificou logo depois no batismo do Espírito Santo, em Pentecostes, e agora nós testificamos. Isso nos remete a lembrar que dentro da Trindade existe uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa é você, sou eu. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão testificando de Jesus e agora eu testifico, você testifica, nós somos a quarta pessoa junto com a Trindade, então nós formamos o quarteto o Santíssimo Quarteto, vamos dizer assim. Claro, digo eu, não a Bíblia, mas faz todo sentido. Agora é você quem testifica, o Espírito Santo te ajuda a testificar, e você tem que mostrar isso, que Jesus realmente é o Filho de Deus. Você tem que abrir a boca para falar isso. E aí, continuando aqui. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, que é o Espírito Santo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, só crê a partir de quem? Do Espírito Santo. Então tem em si mesmo o testemunho, que é o Espírito Santo. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Está falando que fez de Deus mentiroso. Quem a Deus não crê, mentiroso, eu estou falando que Deus é mentiroso, que Jesus não é filho dele, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. Olha que forte isso. Então, se você não crê em Jesus, se existem pessoas que não crêem de Jesus, isso já faz dele automaticamente um mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, isso te faz filho do diabo. Quando você diz que não crê que Jesus foi enviado como filho, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está dizendo que é mentira de Deus, sendo que foi o próprio Deus que testificou no dia do batismo. Isso é muito forte e é muito sério. É muito sério. A partir de hoje, comece a entender melhor quem é Jesus. Comece a conhecer a Jesus. E Jesus ele veio na Terra para alguns propósitos. Vamos continuar lendo aqui, daqui a pouco eu falo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ficou claro agora, né? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Este foi o propósito desde o início com Adão e Eva, a vida eterna, mas aí houve o problema do pecado, aconteceu tudo o que aconteceu, estamos aqui hoje. Jesus veio fazer o quê? Resgatar a humanidade para novamente ter a vida eterna. O propósito, então, do Pai, Filho e Espírito Santo é o quê? Nos dar a vida eterna. Como é que essa vida eterna acontece? Através da minha crença, da minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu aceito
os planos do Pai para a minha vida, e os planos do Pai para a minha vida é a vida eterna. É eu morar no céu eternamente junto com Jesus, mas eu tenho que crer em Jesus, porque a vida eterna está em Jesus. A vida eterna está em Jesus, eu tenho que crer que Ele é o Filho de Deus. E seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra, seguir a tua vontade, andar nos seus caminhos. Quando eu faço isso, então eu estou vivendo de acordo com o propósito do Pai. E com certeza estou mais perto da vida eterna. E aí, só para frisar novamente o versículo, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Pronto, né? Muito, muito forte isso daí. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso também ficou claro, né? Se você tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ou seja, se você aceitou, tem na sua vida, o Espírito Santo todos os dias testifica, te lembra, te mostra que Ele é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, então você tem a vida. E essa vida aqui é a vida que Jesus quer nos dar. E aí, ele vai finalizar aqui: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aqui vai dizer, estas coisas vos escrevi. Ele escreveu, ele está mostrando para a gente, olha, estou mostrando para vocês isso que eu não precisava, vocês já deveriam estar acreditando pelos feitos de Jesus, mas eu estou escrevendo, mostrando para vocês quais são as consequências quando você crê e quando você não crê. O que te espera quando você crê e o que te espera quando você não crê, que Jesus é o Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Eu e você, nós temos essa vida eterna. Mas essa vida eterna está onde? Está com quem? Como é que nós temos essa vida eterna? A vida eterna está em Jesus Cristo. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Crer em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio. Quando eu creio no Filho do Deus vivo, em Jesus Cristo, eu passo então a ter um caminho agora sendo trilhado, direcionado pelo Espírito Santo para a vida eterna. As implicações de não crer em Jesus como Filho, essas implicações vão ser diretamente ligadas a muitas parábolas que ele nos mostra. Por que as parábolas? Porque as parábolas ele vem nos dizer, claro, muitas palavras que ele diz também, não somente as parábolas, como é o reino dos céus. Então, quando ele vai falar a parábola da ovelha perdida, ele está mostrando o que ele está fazendo agora, que ele veio resgatar a humanidade. E quem era o último perdido? Eu sou a ovelha perdida. Você? Quem é a ovelha perdida na parábola? Sou eu, é você. Eu estava perdido e ele veio me resgatar. Você estava perdido, ele veio te resgatar. Então, nós somos essa ovelha que se perdeu. Então ele veio resgatar. A parábola, por exemplo, dos servos, dos mordomos, né? Que o Senhor sai e deixa uma quantia em dinheiro para cada um, e aquele que não fez nada, né? Jesus fez o que com ele? Lançou ele fora. Então, como é que você está cuidando dos presentes? Ou, vamos dizer de uma outra maneira, como é que você está cuidando dos pertences do seu Senhor? Você está multiplicando, ganhando mais almas, ganhando mais vidas, pregando o Evangelho, mostrando que ele é real? Ou você está escondendo o presente dele, onde ninguém vai saber se existe o presente, ou muito menos quem é o Senhor? Ninguém vai saber. Por isso que ele fala, olha, se você ainda tivesse colocado emprestado, né, aplicado e tivesse ganhado juros, aqueles que pagam os juros saberiam que você tem um Senhor e que esse talento é do seu Senhor. Então eles poderiam falar, nossa, ele tem um Senhor, eu quero saber quem é esse Senhor. Você vê como é forte as parábolas, quando fala, por exemplo, das 10 virgens, né, as 5 loucas e as 5 prudentes. Muitas parábolas ele está mostrando como é o céu. Você tem que estar preparado.
você tem que estar esperando ele, você tem que estar vigilante, você tem que estar bem produzido. O que fala produzido? As 10 virgens, elas tinham que estar produzidas, porque virgens fala de beleza, fala de pureza, de algo belo, lindo, maravilhoso. Então nós temos que estar assim para quando nosso Senhor voltar, para quando Jesus voltar. Então, Jesus, acreditar em Jesus implica em muitas crenças que nós vamos ter, em muitas coisas que nós temos que aprender. Não acreditar em Jesus já está nos condenando. O próprio Deus já está nos condenando, porque se eu não creio que Jesus é o Filho dele, é o Filho de Deus, eu já estou passando por mentiroso, Deus já está me condenando, é automático isso. Não crer em Jesus é automático. Portanto, tome cuidado com essas religiões que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tome cuidado com ensinamentos que vai falar que Jesus não é o Filho de Deus. A própria palavra fala isso, o próprio Deus testificou, o próprio Espírito Santo tem testificado. Eu e você agora vamos testificar, esse podcast vai testificar para mais vidas, para mais pessoas. E é isso, a glória de Deus tem que ser manifesta através do Filho, que é Jesus. Tanto que ele fala isso, né? Eu vim para glorificar o Pai. Então, a glória de Deus tem que ser testificada, tem que ser mostrada através da vida de Jesus. Quem é que vai mostrar essa vida de Jesus? Quem é que vai mostrar os feitos de Jesus, os milagres, os ensinamentos? O único caminho, a única verdade e a única vida é o Espírito Santo dentro de mim, me mostrando, me trazendo a revelação da palavra, me trazendo a fé, me trazendo a segurança de que Jesus é o Filho de Deus, me trazendo a segurança de que tudo isso é real, de que tudo isso é verdade. E é claro, eu sou a quarta pessoa que vou testificar isso. Como? Através do meu testemunho de vida, através do meu caminhar, através do meu falar, do meu viver. Vou testemunhar que Jesus tem feito na minha vida algo maravilhoso, algo poderoso. Portanto, irmãos e irmãs, o podcast de hoje vem falar sobre essa segurança de crer que Jesus é o Filho de Deus. Acredito que agora você vai ter uma visão diferente do que é crer em Jesus, de como isso acontece, da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo e do seu papel junto a essa Trindade, junto à Santíssima Trindade. Você se torna um quarteto. E por você ser a quarta pessoa da testificação, de testificar quem é Jesus, você tem uma incumbência maior de fazer da maneira correta. Você tem um papel muito importante. O Espírito Santo testifica em você quem é Jesus e você abre a sua boca para testificar para o seu próximo quem é Jesus. O Espírito Santo não pode testificar no próximo porque ele ainda não conhece, assim como o eunuco, né? Filipe pregando por eunuco, como posso saber se ninguém me prega, como eu posso entender se ninguém me fala o que é? Então, o seu próximo está aqui, nem o eunuco. Ele ouve muito de Jesus, ele sabe muito de crentes, de evangélicos, de igrejas, mas ele não entende, porque ninguém para explicar para ele. Então você e eu somos essa pessoa que tem que ir lá explicar para ele, porque a partir do momento que a gente explica, o Espírito Santo entra dentro da pessoa e dá o crescimento. Não tem como o Espírito Santo entrar dentro de uma pessoa e começar a dar um crescimento que a pessoa não entende, que a pessoa não sabe. Por que eu estou pensando isso? Ela não vai entender. Quando ela ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, quando ela ouve a palavra que vai sair da sua boca e da minha boca, então o Espírito Santo começa a dar entendimento para ela da palavra. E Jesus é a palavra que nós lemos, né? E Jesus é a palavra. Então, se Jesus é a palavra, nós temos que pregar de quem? Do José? Nós temos que pregar de João, de Mateus? Nós temos que pregar de Davi? Não estou dizendo os livros, não estou dizendo os ensinamentos, mas eu estou dizendo da vida. Ah, Davi salvou o mundo? Não. José é um santo? Não. Nós temos que pregar de Jesus, porque Jesus é a palavra. E se ele é a palavra, é ele quem vai fazer a vida acontecer na vida dessas pessoas, do seu vizinho, do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, enfim. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Como eu falei, ficou muito diferente do que eu tinha gravado, mas trouxe revelações novas e o pouco que eu lembrei das outras revelações, eu
coloquei aqui também para vocês, para que a gente possa ter um entendimento mais claro. Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast. Tchau!